coisa que me revolta, porque esse Ursinho Pooh Sangue Mel 2 não teve evolução nenhuma. O cara achou que o problema do filme dele era o efeito especial. Continua Defeito especial, né? Boa tarde, boa noite, bom dia, gente. Esse daqui é o primeiro pós-sessão. É o nosso podcast quinzenal, mensal, que a gente ainda está decidindo, em que a gente vai falar sobre especialmente cinema de terror, série de terror, coisas que têm a ver com esse universo. E aí hoje a gente vai começar a primeira sessão comigo, meu nome é Rafael. Provavelmente esse podcast vai estar no meu canal do YouTube. Quem vai compartilhar comigo a mesa e vai compartilhar esse primeiro episódio vai ser a Giovana também, que vai ser uma dos membros fixos, digamos assim, desse podcast. Olá a todos, sou Giovana, mas também conhecida no TikTok como Seraph Terror. Eu falo um pouquinho sobre filmes de terror, séries de terror, do pior ao melhor, do limbo ao topo. Então, estamos aí para comentar um pouquinho sobre tudo um pouco, né? E aí hoje, para esse episódio especial, solicitei também a presença de duas pessoas que eu conheço bastante, gosto muito do trabalho, gosto também, são amigos pessoais meus. E aí se apresentem, falem um pouco do canal de vocês, quem vocês são, o que vocês fazem. Patinhas para o alto! Eu sou o Poli Panetone. E eu sou a Vega Cat. E hoje a gente está aqui a convite do Rafa, que já é um grande amigo nosso, e a gente está acompanhando também as novas produções que ele está fazendo aqui para o YouTube, né, e para outras redes sociais. E a gente veio como convite aqui para falar sobre um filme bem interessante. Então, se você gosta de filmes de terror, já vai dando um joinha, já vai se inscrevendo no canal dele, porque ele traz muitas curiosidades bem legais. A gente tem esse trabalho que a gente olha principalmente pro fandom furry, animais antropomórficos, e ultimamente tem tido um movimento grande de filmes de terror que tem seguido essa linha do mascote horrors, e aí tem usado bastante desses animais antropomórficos. Teve Five Nights at Freddy's, agora lançou recentemente também o Amigo Imaginário, se não me engano, e inclusive os filmes que a gente vai tratar né, nesse capítulo. Sim, e se vocês gostam de conteúdo furry, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais. É só você procurar Pulinho e Vega. A gente tem canal no YouTube, no Instagram, podcasts no Spotify e um Telegram também. Então acompanhe a gente. Então, gente, se vocês não viram já no título do vídeo ou na descrição, esse vídeo vai ser especialmente sobre Ursinho Pooh Sangue e Mel. E por que, depois de um ano, a gente tá falando desse bendito filme, é justamente pelo fato de estar lançando a sequência agora em abril, dia 25. Chega nos cinemas o Ursinho Pooh Sangue e Mel 2, que é a continuação desse slasher de terror, que de alguma forma abalou as estruturas do mundinho de terror da internet, dos fóruns de comentário, justamente porque eu não acho que seja uma proposta inovadora de você transformar uma história infantil em uma história de terror. A questão é que tem muitas coisas nesse filme que são, digamos que, estranhas ou engraçadas ou abjetas. Assim, ele traz muitas emoções para pessoas diferentes, assim. Por que eu trouxe o Pulinho e a Vega hoje, especialmente, para esse debate? Porque o Ursinho Pooh Sangue e Mel vai trazer uma coisa pro cinema de terror, que o próprio Pulim falou, que é a questão desses animais antropomórficos, que vão ser essas figuras, que vão ser os monstros, digamos assim, do terror. Então, para quem não sabe, esse tipo de criatura, digamos assim, esse tipo de personagem, para grupos de fãs tem um nome, que é o nome furry. E Pulim e Vega tratam justamente desse assunto no YouTube e nas redes sociais. Então, para quem não sabe o que é um furry, o que seria um furry? A palavra vem do inglês peludo, então significa, de início, animais, personagens antropomórficos com características peludas. Mas a gente sabe que o furry acabou se expandindo para outros tipos de animais também. Então a gente tem uma diversidade ali bem grande de fãs que gostam de personagens antropomórficos que têm ali alguma característica de animal. Se quiser, Pulim, me acrescentar alguma coisa. Só acrescentar que animais antropomórficos, eles são bastante antigos assim, na história da humanidade, né? A gente tem até divindades aí de civilizações bem antigas que eram animais antropomórficos dentro das criações de personagens, aí você puxa pro próprio cinema, literatura, entre outras criações, né? Produções artísticas.
A gente tem uma primeira classificação que é o Funny Animals, que aí vem bem dos personagens da Disney, eu tô pegando anos 30, anos 40. E depois, como a Vega falou, eles ganham esse nome de furry porque foi identificado que, na época dos anos 80 ali, a maioria desses personagens eram mamíferos. Então a grande maioria tinham pelos, e aí adicionou esse nome de furry, né? Que depois começou a abraçar todos esses personagens que na verdade são animais antropomorfizados e que agora tem esse movimento que está surgindo aí bem forte de colocar eles em filmes de terror, mas que não é antigo, como você falou, Rafa. A gente tem aí exemplos de filmes de terror que já usam esses personagens já há bastante tempo. É importante falar também que o fandom furry, ele trabalha muito ligado dentro da cultura pop e geek. Então, assim como o otaku, por exemplo, né? E outras produções que estão ali na mídia. Então, esse filme que a gente vai falar aqui, eu acho que é super interessante porque é toda uma desconstrução que dentro do próprio fandom furry e fora também, dentro de outras fandoms ali em torno do geek, gostam muito desses personagens, né? São personagens que marcaram a nossa infância e hoje a gente está vendo uma desconstrução ali, né? Subverteu completamente aí esse personagem e eu acho que vai ser bem interessante para a gente discutir. Concordo, concordo. Assim, muitas polêmicas, muitas polêmicas. E aí, vamos começar então com um comentário da minha colega de podcast, nossa co-host Giovana, que eu sei que ela tem opiniões bastante, não polêmicas, mas bastante interessantes, digamos assim, sobre o filme, né? Eu conheci esse filme por ela, tipo, desde o ano passado. Ela falou assim: ah, existe esse filme do Ursinho Pooh que as pessoas estão comentando e que tem coisas acontecendo. Mas, pra ser bem sincero, foi um filme que em primeiro momento não me chamou muita atenção. E aí, com essa segunda, assim, pra ter um segundo filme, em teoria, tem que ter alguma coisa acontecendo ali. E, enfim, eu vou passar pra Giovana falar o que você acha, especialmente desse filme, o que você acha que é tão controverso, digamos assim, sobre ele. Ah, sim. Eu acho que Ursinho Pooh Sangue e Mel, sendo bem sincera, na primeira vez que a gente vê, a gente se pergunta por que um filme do Ursinho Pooh de terror. Sendo bem sincera, ninguém pediu pra esse criminoso do Rice Franz Waterfield fazer isso. Só que ele, tipo, virou um dia, ele acordou e falou assim, não, beleza, hoje eu quero fazer um filme do Ursinho Pooh. Porque ele, tipo, literalmente os direitos estão livres. Então, assim, eu posso fazer a criminalidade que for, que ninguém vai ligar. Eu não vou ter que pagar pra fazer isso. E aí me vem esse filme que é que assim, todo mundo que fala dele, eu acho que é muito difícil ter um fã de Ursinho Pooh Sangue e Mel. Muito difícil. A pessoa tá. Mas, assim, por mais que ele seja um baixo orçamento, 500 mil para um filme. Assim, a gente teve slashers que usaram bem menos e foram muito bons. Por exemplo, a gente tem o Halloween mesmo, que a gente vê um orçamento muito baixo e virou, É o porra, primeiro Halloween, você diz, né? o Tipo, pra não primeiro confundir a Halloween. cabeça das pessoas. Porque se a gente for fazer essa coisa assim, a gente. O Rice Franz Waterfield ele poderia ter feito muito assim, porque o Halloween, primeiro, um orçamento muito baixo, só que ele criou uma figura muito importante pro terror, Michael Myers. Hoje, assim, sendo bem sincero, depois de tanta paulada que ele tomou, depois de Halloween Kills, Halloween Ends, eu acho que a figura dele ficou um pouco batida, mas sendo sincera, ele é um dos grandes ícones do terror. E o Rice, ele tentou fazer isso com o Ursinho Pooh, mas vamos ser sinceros, quem tem medo do Ursinho Pooh? Um cara vestido com uma máscara de plástico de 10 reais. Tipo, não tem como, não dá medo. É um filme que causa mais revolta do que medo. Você Total. você pega um Pânico na Floresta, que já é um filme muito ruim, e tem 7 filmes dessa abominação. Tipo, e aquilo é mais interessante porque tem os deformados, os canibais. Então você tem essa coisa, tá? Essa mitologia. Aqui não tem nada. É um cara grande pra caramba, porque isso eles acertaram. Pegaram um cara de quase 2 metros, colocaram uma máscara de Ursinho Pooh. É literalmente isso. E sei lá, é tanto clichê do terror, é aquela coisa de sempre aparecer uma tetinha, os caras, tipo, rasgar a blusa da atriz por nada. Não tem por que ter uma nudez nesse filme. Tem filmes que até tem essa noção, mas aqui não tem porquê, foi gratuito. Em vez do Ursinho Pooh apenas matar a moça, ele primeiro rasgou a camisa pra depois matar ela. Não tem lógica. Esse filme ele é um slasher clichê. A Eu acho lógica foi que mostrar a tetinha. eu acho que é um filme cheio de clichê mesmo, e uma coisa que eu não pude parar, assim,
toda hora que eu tava vendo o filme, eu tava rindo, assim, porque É. eles falavam com uma seriedade, assim, meu Deus, ele é meio humano, meio urso, e claramente era um homem com máscara. Então, eles não tiveram o cuidado, entendeu? A mão dele era humana. A mão do Pooh era É. Sim. humana. Eu até fiquei preocupado em chamar o Pulinha Vega pra comentar esse assunto, justamente porque quando você fala de fursuit, são essas roupas que são elaboradas, tem um trabalho ali, um cuidado de fazer, de pensar, é personalizado. Você tem pessoas que produzem pra outras pessoas, então é uma coisa até que artesanal, assim. Nesse filme é claramente uma máscara de borracha. Eu juro pra vocês que em alguns momentos, assim, do Leitão, ele tava vestindo uma camiseta meio que rasgada, assim. Obrigado. Memes eu achei que era tipo assim, a máscara tava por cima da camiseta, eles não tiveram cuidado de colocar, tipo, a máscara por baixo. Mas assim, é uma coisa que tem É muita tem vergonha alheia. assim, querendo ou não, vira uma coisa que é trash, assim. Porque a cópia que eu assisti foi uma que não tava sincronizado o áudio. Ai, Então meu Deus. O filme já tava é assim, ruim, então, imagina. mas isso foi bom, porque melhorou, assim, o A humor da experiência. coisa. Porque, assim, tem aquela cena em que a amiga tá, tipo, aquela. Não sei, tipo, são tantos absurdos nesse filme. A amiga que teve o rosto tudo fudido lá, ela Aham. pega a arma e fala assim: ah, eu vou atrás, cadê o leitão? É leitão, 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 leitão. E aí, tipo, como tava desincronizado, tipo, primeiro foi o movimento dela, tum. E aí depois veio o som da bala, Sim. tipo, pô. E é uns sons, assim, tão também mal pensados, assim, a sonoplastia, é tão estranho. Uhum. Mas aquilo me fez rir tanto, gente. No meio da noite, aquilo me fez rir tanto. Que Sem falar da trilha também, né? Porque não é, é só os foles, não, mas a trilha não tem nada a ver. Seria pra dar uma tensão naquele momento, mas assim, não ajuda. então, é tudo tão absurdo, assim, tão fora do esperado, mas que acaba tendo esse efeito cômico, assim, que eu acho que talvez seja por isso que algumas pessoas têm resgatado, assim, esse filme de uma outra maneira, né, por um outro viés. Porque querendo ou não, fica engraçado, assim, a pessoa não sabe o que tá Ah, fazendo. Sim. esse Esse filme ponto some. que você falou, Rafa, deu uma dificuldade na hora de eu e a Vega pegarmos esse material para poder a gente falar no nosso conteúdo, porque os primeiros teasers, eu vou concordar com a Giovanna, nos primeiros teasers que a gente olhou, eu fiquei muito na dúvida se era um assassino que estava usando uma máscara do Ursinho Puff ou era um Ursinho Puff antropomórfico. Então eu fiquei muito naquela, nossa, eu trago isso pro nosso conteúdo ou não? Porque tá falando de um animal antropomórfico ou é um cara que botou uma máscara do Ursinho Puff e aí foge do nosso público também. Eu demorei, eu acho que no quarto trailer e também começou a sair as primeiras críticas, que aí eu fui entender um pouco a história, que aí a gente pegou e trouxe pro nosso conteúdo. E ainda com muitas ressalvas, né? Porque é um Sim. filme assim, um pouco complicado, nada family friendly, né? Até pra não entra muito pro nosso conteúdo, né? Mas e a gente assistindo, gente, é complicado. Eu não consigo nem pensar como eles decidiram fazer um 2, né? Dinheiro, bufunfa caindo Ah, na sim. conta, 5 milhões, filha. É. Essa bomba gerou 5 milhões. Isso que é revoltante, porque assim, a gente sabe que muita gente foi no cinema ver, porque assim, nossa, Ursinho Pooh, uma galhofa. Então muita gente sem querer deu dinheiro pra um cara. E se você vê o trailer do 2, ele não sabe o que tá fazendo, ele não sabe roteiro, ele não sabe direção, porque a direção dele é a mais clichê possível dos slashers ruins de terror. Eu nem tô falando slasher bom, eu tô falando slasher ruim, porque se ele fosse, por exemplo, eu acho que se ele não se levasse a sério, fosse, sei lá, um Pânico, talvez ele fosse melhor, mas ele não chegaria a ser bom. Eu acho que é difícil falar, mas eu acho que o Rise Franz Waterfield, ele tem mais de 20 filmes que ele lançou só ano passado pela ITN. 20 filmes. Então, assim, ele se mostrou por toda a carreira dele que ele é um diretor que não busca melhorar. Ele teve 5 milhões e fez um 2 que parece pior do que o 1. Porque se você for ver no trailer, tem vez que o Ursinho Pooh tá com 2 metros, tem hora que ele tá com, tipo, 1,50. Que é meu. E ele levanta o pescoço e dá pra ver que aqui é uma máscara e aqui é um pescoço. Então, assim, ele continua repetindo, ele não consegue melhorar. E eu tava até falando com a Rafael esses dias, assim, tem diretor que ele tem um filme bagaceira, ele é um diretor meio bagaceira, só que ele consegue trazer figuras icônicas.
E se eu fosse fazer um link, por exemplo, Terrifier, pra mim é um filme que o Damien Leone acertou muito. Porque ele pode ser um diretor que não é muito bom. Assim, na direção ele é até bacana. Ele não é surpreendente, mas ele é um diretor ok. O roteiro dele é ruim? Não é o melhor roteiro. O Terrifier 1 e o Terrifier 2 praticamente não tem história. Mas ele não apela pras tetinhas. Assim, o 2 sim. O 1, assim, o 1, ele tem uma mulher nua de ponta cabeça, sendo serrada da vagina até a cabeça, sim. Sim, Mas que ele pesado. tem. Mas Que uma uma coisa que ele acertou muito, na minha concepção, foi criar uma figura nova pro terror, um assassino icônico. O Art o Palhaço, ele é icônico. Se você fizer a comparação, o cara teve menos que o Fries Ron Waterfield pra fazer o Ursinho Pooh. E ele criou um filme que se tornou icônico até hoje. Se alguém pergunta Art o Palhaço, todo mundo tipo, tem uma noção de quem é. Agora, tipo, e pro 2, o cara melhorou, tanto que você vê efeitos melhores, tipo, aquela textura, até o Rafael falou que ele gostou bastante da textura, dos filtros que ele usou, então ele evoluiu. E é uma coisa que me revolta, porque esse Ursinho Pooh Sangue Mel 2 não teve evolução nenhuma. O cara achou que o problema do filme dele era o efeito especial. É, Continua defeito especial, né? O Pulim chegou a assistir o 2, né? Você pode trazer uns Assisti o spoilers. 2, eu vi o. E sofreu muito. o diretor, ele deu uma entrevista falando que as pessoas estão sendo muito malvadas com ele, que estão querendo comparar os efeitos especiais dele com os filmes da Marvel. Ah, Essa foi a defesa dele. Não, mano. aqui eu desisto. Isso é meio. Não, eu acho que. Eu falei com a Giovana. Quando a gente foi assistir Terrifier, é esse filme de slasher também. Tá tendo esse retorno do slasher nesses últimos anos, porque a gente tá tendo, em geral, um retorno de franquia. Querendo ou não, tipo, Hollywood é aquilo, né? Eles dificilmente vão produzir uma coisa que é nova, eles vão reproduzir fórmulas já dadas. E aí, nisso, daí, muitos filmes de slasher tiveram essas sequências ou reboots e tal. E nisso, esse gênero voltou a ter um certo destaque. O que acontece é que você tem muitas pessoas que vão se apropriar desse gênero pela questão da violência, pela questão do gore, e aí vão perder um pouco da questão simbólica do que aquilo representa. No meu canal acaba sendo um pouco chato, talvez para alguns, porque eu vou tentar pegar justamente a questão da profundidade do material, do cinema, do vídeo, da série, que enfim, porque tudo, querendo ou não, vai ter um significado, né? Tipo, nada é desconectado das coisas. Só que, por exemplo, nesse slasher dos anos 80, a violência e a questão da morte do cara 4 tem um sentido de quê? Eu tô passando, eu tô refletindo uma moral daquela época. Então, por exemplo, quando o Michael Myers, a primeira pessoa que ele mata, é uma menina que acabou de ter a primeira vez no sexo, ele tá refletindo ali de alguma forma uma moral cristã da época de que se você é jovem e faz sexo antes do casamento, você merece morrer. Então é uma coisa que tá no filme, é uma camada que você consegue ler o filme. E o Michael Myers é colocado no filme como um vilão, então ele tá refletindo esses elementos da cultura que são negativos. O problema desses slashers mais atuais é que eles meio que perdem de vista também esse subtexto, sabe? Eles vão só pra questão da violência, o que eu não sou contra, sabe? Ai, moralista, não. Se a pessoa quer assistir um filme só pela luta, ou pela violência, ou pelo cara 4, ou pela putaria, pelo softcore, à vontade, assim. Se a pessoa tem uma pretensão de ser um cineasta, ou se ela tem pretensão de ser artista, pelo menos tenta, no mínimo, trazer um subtexto ali, entendeu? Adicionar aquilo que você tá fazendo, uma coisa que a pessoa consiga ver pra um pouco além. E aí, Aham. nessa questão do Ursinho Pooh, Eu eu acho acho que é um só. pouco disso, Eu só, entendeu? eu só queria falar um negócio que eu meio que eu não concordo tanto assim com você, porque eu acho que dá pra gente perceber coisas ali que estão ligadas para os dias de hoje, que é justamente essa falta de roteiro, a plasticidade em torno disso. O plástico é super mais valorizado, até porque as decoupagens são interessantes, né? Os movimentos de câmera são interessantes também, né? E essa questão da banalização da violência, que também faz parte da sociedade atual, tem uma banalização muito forte, e também personagens femininas estereotipadas que também tem tudo a ver com atualmente, né? Eu acho que é só um olhar mesmo de que talvez antigamente a gente pudesse
enxergar de uma outra maneira, né? Porque a gente tá com mais tempo. Mas tudo que a gente vê nesse filme do Ursinho Pooh é uma coisa assim que conversa, que eu acho que traz as coisas sociais, enfim, né? Porque ele Sim. reproduz, na verdade, ele reproduz. E eu acho que esse negócio também dos roteiros, dos tempos pra cá, das antigas franquias retornando, né? Voltando agora com a falta de. Com a perda dos direitos de uso, né? O direito autoral, várias pessoas estão começando a fazer filmes justamente para. São personagens que não são conhecidos na mídia. O Ursinho Pooh, pô, a infância de todo mundo, né? E aí, no meu ponto de vista, eu acho que ele pegou esse diretor que fez esse filme agora, ele pegou para ser o primeiro. E assim, foi o que aconteceu. Ele foi o primeiro que fez o filme lá. E aí, com isso, ele foi ganhando fama. Tanto é que eu sei que agora ele vai querer produzir Bambi também. Ele quer fazer um universo cinematográfico O disso. Saiu essa trailer de semana o Peter trailer. Pan Exato. já está pronto. O trailer de É. Peter Pan desse criminoso já está por aí, tá? É. Esse É que assim, criminoso já Deus. a questão liberou. que eu tava trazendo é que, por exemplo, quando as pessoas vão analisar. Eu pego o Halloween porque ele não é o primeiro filme de slasher, mas ele é um dos mais influentes. No primeiro Halloween, que tem a história lá, Michael Myers, que é uma criança que assassina a própria família, a irmã, o cara 4, não lembro direito o que, mas ele é preso, fica num sanatório e sai. E a primeira cena do filme é justamente ele, criança, matando a irmã dele, ou um parente dele, enfim, que tava fazendo sexo. A questão é que essa leitura do assassino matando a menina que não é mais virgem não é necessariamente o cineasta ali assinalando embaixo assim, ah não, isso tem que acontecer, mas ele criticamente, ele já, quando ele escreveu o roteiro, ele já tava querendo falar assim, não, ó, o Michael Myers, ele é um reflexo da sociedade. Ele é a corporificação, digamos assim, desses valores da sociedade. Então, quem ele mata é mais ou menos a mesma maneira como as normas da sociedade matam, entendeu? Então, ele tem criticamente na cabeça dele escrevendo isso. Não é uma coisa que a gente, depois de 20 anos de análise, a gente conseguiu perceber, entendeu? A questão é que no filme desse Ursinho Pooh, eu não sinto que o roteirista, que foi o mesmo diretor, no 2 ele mudou, tipo, o cara é só o diretor. No 1 ele é o diretor e roteirista. Ele não teve essa questão de pensar criticamente, tá? O Ursinho Pooh vai ser, ele pode ser esse vilão que é misógino, que mata as mulheres de maneira agressiva e misógina. A questão é que a misoginia nesse filme ele não tá aí pra representar uma questão mais ampla da sociedade que é misógina e o Ursinho Pooh é reflexo da sociedade. Não, o cara não tem essa Sim. pretensão. Ele só quer fazer uma cena em que a mulher morre com as tetonas de fora porque ele é um cara que, sei lá, cresceu com esse tipo de filme B, né? Porque você tem o Halloween, você tem o Michael Myers lá, o Sexta-feira 13, você tem esses filmes que são mais populares, que tiveram um, um apelo de fã maior, e você tem os filmes C, D, E, que são filmes que tentam copiar esses outros. Geralmente, nesses filmes C e D, você não tem uma visão mais autoral, digamos assim, de uma pessoa por detrás que pensa essas questões do filme de maneira mais crítica. Não. Eu sou uma pessoa que achou divertidinho o que aconteceu, não conseguiu abstrair e repete. Mas tem essa questão crítica. E eu sinto que Mas a questão do Ursinho Pooh é muito isso, entendeu? sim, mas é a lógica de cinema de hoje em dia, né? É. De uns tempos pra cá, porque esses filmes mais antigos, hoje em dia a gente cataloga como filme cult ou alguma coisa desse tipo. Os filmes de hoje em dia só querem movimentar o mercado, então, tipo, querendo ou não fazer um filme B, um filme slash, é fácil. Não precisa de um roteiro muito complexo. É só você pegar aquelas coisas que sempre acontecem, vai ter que ter um monstro que vai correr atrás de alguém, vai ter que ter mulheres ali sendo estereotipadas, mostrando o corpo delas, né? E não precisa nem explicar o porquê do monstro, nem explicar como que isso vai acabar, assim, só precisa de pessoas indo correndo e mulheres nuas, né? Aliás, isso que você falou, Rafa, também, quando. Essa questão das referências que você falou, do que ele consumiu de terror, e aí depois ele vai colocar ali como um clichê pra poder fazer essa movimentação do filme, isso fica muito óbvio no 2. Muito óbvio. Tem uma cena, acredito que dentro do roteiro que ele pensou deve ser a cena clímax do filme. E eu tenho certeza, quando eu vi, não procurei, mas eu tenho certeza quando eu vi que ela, fotograficamente, é uma cópia completa de uma cena de massacre do Hora do Pesadelo. Até o. Faz uma substituição ali. Não sei se tecnicamente é spoiler os personagens, se eu falar, porque todos os personagens estão em domínio público, a gente já viu. À vontade. Todos Então, eles assim,
Praticamente ele pega o Tigrão e substitui pelo Fred Krueger. Não, o contrário, né? Ele pega o Fred Krueger e substitui pelo Tigrão. A cena fotográfica, as unhas, a garrinha, ele substitui pela cena das unhas do tigre. Então tem uma cena toda de massacre que é praticamente uma cópia de cinematografia e fotografia do Hora de Pesadelo. E aí é uma Sim, mas paragem de clichê, né? Você pega esse clichê que deu certo lá atrás com a Hora do Pesadelo, joga ali, vai ter alguém que vai curtir É. esse clímax ali do filme. Mas o Tigrão reviveu? Porque, pelo que eu entendi, todos os personagens tinham morrido. O Tigrão Ah, mas nem esse apareceu no explica, não. primeiro filme. Assim, a Não, verdade é que ele pegou personagens que ele falou assim, não, eu vou colocar aqui e se funcionar, funcionou. Porque assim, tem muita coisa que, por exemplo, como que é o nome do burro? É Tristão, O Ioiô. Ió. ele morre e, tipo, ele volta depois. Enfim, tem muita coisa que não faz sentido. Porque assim, no primeiro filme, se eu não me engano, tinha 3 assassinos, só que quem mais chama atenção é o Leitão, que morre, e o Pooh. Só que, tipo, depois ele volta, então sei lá, mano, eu acho que ele se perdeu nele Eu mesmo. sei que no 2 tem uma explicação pra isso. Eu ainda não assisti. O Pulinho assistiu porque ele foi na pré-estreia lá dos Estados Unidos, né? Então ele teve acesso a coisas que a gente não teve. Mas como ainda não lançou, ainda não assisti. Mas eu vi já críticas que falaram que eles explicam o primeiro filme de maneira meio que não fabulosa, mas eles colocam o primeiro filme como se fosse uma fábula, como se fosse um conto e tal. Eles dão uma justificativa pro que aconteceu no primeiro filme, assim. Eles meio que vão explicar o porquê que eles voltam. Mas enfim, tipo, não sei. Esse Pelo que filme. eu vi, é tudo da cabeça do Christopher Robin. E falando no Christopher Robin, ele não significa nada nesse filme. Se não tivesse o Christopher Robin nesse filme, não mudaria nada. Foi uma coisa Eles que eu só fiquei colocaram- pensando. Eles só colocaram ele aqui pra falar tem um homem, porque assim, o Pooh e os outros são criaturas, então a gente não conta eles como feminino ou masculino. Mas na minha cabeça, na minha visão, eles colocaram Christopher Robin aqui pra falar, colocamos um homem no filme. Não estamos matando só mulheres. Então, é uma Mas no final ele discussão. sobrevive também, né? Ele sobrevive. Porque assim, o que eu. Não, e é interessante, né? Porque é o homem que salva. Porque as mulheres sozinhas, elas não Mas iam isso é conseguir ser salvas. isso é interessante pro gênero do slasher, porque no slasher o clássico é a final girl, é a mulher que é a menina que se salva, porque tem essa questão de que você tem um monte de meninas que são no slasher tradicional, que são sexualmente ativas ou que são expostas ou que são voluptuosas, são bonitas, são gostosas, e essas mulheres são as que morrem. E a que sobrevive é a mulher que é pura, que é santa, que é responsável, que é normal, assim, que é nerdona. Então você tem isso, né? Tipo, o fato do Christopher Robin ser o cara que se salva é interessante. E o cara dele ser o foco também da narrativa é interessante. Porque geralmente o foco é sempre um assassino masculino que persegue, em sua maioria, personagens femininas. Esse é o dado. Então, antes de assistir, eu pensei assim, vai ser então, ele vai subverter o gênero, né? Então não vai ser uma final girl, vai ser um final boy. Vai ser um final man. Interessante. É um assassino que tá indo atrás de um homem. Legal, vamos ver o que ele vai fazer com isso. Só que lá, tipo, o Christopher Robin fica, tipo, metade da narrativa pendurado lá e não acontece nada. Ele não é o foco da narrativa. Eles estabelecem lá naquela animaçãozinha no começo, que eu gostei, achei legal. O Pooh e a galerinha lá desenvolveram ódio pela humanidade, mas especialmente pelo Christopher Robin. Então o foco vai ser ele. Só que não. Capturam ele lá no começo e, tipo, ele fica lá pendurado e aí colocam lá 5 mulheres lá só pra ter, tipo, cena de peitinho, cena na banheira. É, bem ruim mesmo. Eu fiquei triste porque, olha, eu confesso que nos primeiros 10 minutos, por essa animação, ou até menos mesmo, essa introdução que eles trazem, é muito legal. Tem uma muito premissa legal. interessante, que você pensa, caramba, vai ser um filme da hora. Aí vai lá e fica uma fanfic mal feita, né? O ursinho Pooh apaixonado pelo Christopher Robin. Não, parece que o cara falou assim, eu quero fazer um filme de slasher, e aí eu quero que tenham atrizes bonitas pra que elas fiquem com pouca roupa. Parece que foi isso, assim. Porque não tem, de novo, assim, pra mim, eu até falei com a Giovana isso, assim, um filme ele pode ser formulaico na maneira como a história se desenvolve, né, no começo, meio e fim. Mas pelo menos ele tem que trazer visualmente uma coisa que é diferente, porque aí ele se compensa. Ou, se ele é muito louco na história, se a história tem muitos vais e voltas, ou que ela não é não linear, ou o cara tá tendo uma proposta muito diferente,
se ele pelo menos quer balancear isso, ele traz a questão de ser visualmente mais padronizado. Só que no caso, tipo, não é nem isso. A história é básica e visualmente é básico, assim. Tipo, ele não inventa em nenhum dos campos, assim. Ele fica nesse meio termo, assim. Desculpem os universitários. Eu já fui universitário, já fiz filme de universitário. E parece muito filme de universitário, gente. Parece Não, muito, mas sabe? Quando você tá não aprendendo a qualquer gravar filme. ainda. É aquele filme lá de você precisa fazer de uma disciplina e você sai correndo e você entrega assim, em cima E aí da você hora. pega e você grava assim. Ai, vamos lá, galera. Vamos filmar um filme com nós? E você vai e você grava, assim. Isso. Entendeu? E assim, tem muitos takes daquele filme que eu não tenho certeza, mas que eu juro de pé junto que o cara pegou em banco de imagem. Sim, Sabe? a abertura. Aqueles traveling que ele dá no meio da Sim, floresta, assim, da Aquilo é banco de floresta. imagem. Aquilo é banco de imagem. Os Travelers eu tenho certeza, porque eu vi na entrevista que ele deu, que eu vi que foi pro Gamer Herdar, ele fala que ele fez toda a captação de gravação dele, ele fez em 10 dias. Então eu tenho certeza Meu que aqueles Deus. Travelers ali não são do local que ele locou pra gravar. Que é praticamente aquela casa lá onde aconteceu no meio da floresta do enredo do filme. Aqueles Travelers ali com certeza foi por fora. E Não, o com foda é que o certeza. melhor do filme são os travelings pra mim. Sim. É o melhor. É as aéreas, os travelings é o melhor. Porque é onde dá, tipo, a sensação de ambientação, sabe? Porque, Sim. nossa, tinha tanto potencial esse filme. Porque naquelas cenas, ele tenta. Eu não sei se é do próprio material que ele pegou, acho que é. Que tem aquele som de floresta, de passarinho, que traz uma calmaria que você fala assim, nossa, ele vai tentar contrastar isso com a violência. Só que não, tipo. Fica lá, tipo, umas cenas super bem gravadas que ele comprou. E ele não. Você comprou, mano? Pelo menos trabalha aquilo, tipo. Usa isso que Se você ele comprou. Você comprou, gastou o né? dinheiro, usa isso. Mas não, tá lá jogado, assim, tipo, preciso de um traveling, vou lá e coloco e não desenvolvo mais. Ah, se ele comprou, eu acho que ele pegou gratuito desses. Então, ele foi num Pega ali. Pexels da vida, num É, Pixabay e colocou assim, visão de floresta. Acho que ele Free colocou, Pick, filho. Pique, é. O Free Me pegou no Free Pick. Pick. Mas tem essa diferença que eu acho que que a Giovana já puxou um pouco. O Rafa falou que é. Por mais que. Beleza. Ele foi lá com baixo orçamento, que não podia ter mais que isso, né? Mas não sei, eu não sinto durante o filme, nem no primeiro, nem no segundo, uma vontade de fazer um bom filme, sabe? Por mais que você tenha um baixo orçamento, aí você dá seus pulos, né? Quando a gente faz essas filmagens universitárias, a gente dá nossos pulos para poder entregar o que a gente consegue, mas eu não senti essa vontade, eu senti mais o que a Vega falou, que é, vou fazer primeiro. Isso. Tanto que ele já tem, na entrevista lá que ele deu, ele já tá com um calendário de 36 filmes que ele pretende lançar entre esse ano e o próximo ano. Vão pegar todo esse material de domínio público, né? Bela e a Fera, Pinóquio, Peter Pan, o Pulverso que ele vai fazer, que vai juntar isso tudo. Então, ele Mano, vai pegar e vai prendam lançar esse só. cidadão, mano. Prendam esse cidadão. Ele tá descontrolado, né? Ele não sabe mais sobre si. E Ele assim, tá estragando nossa infância. é uma coisa que eu falei com o Rafael. Eu acho que, assim, que eu vi muita gente falando também, críticos, e gente que, tipo, tem essa parte da análise do terror também. Tem gente que se você dá 50 mil, ele faz um Halloween. Tem gente que se você dá 50 milhões, ele faz um Homem-Formiga e a vez, Quantum Mania. Então, assim, eu não sei, porque, por exemplo, o Ty West, que é um diretor que atualmente ele tá muito no ramo do terror, que ele tá em alta, por causa de X, A Marca da Morte, Maxine, Pearl, que muita gente gostou. Esse cara, ele começou com filmes muito baratos e, assim, antes do Ty West, ele tinha o Hotel da Morte. Alguém já ouviu falar em Hotel da Morte? Só que assim, o Ty West, ele foi pegando pelas beiradas e ele fez um... Eu não sei se vocês já ouviram falar VHS, que aqui no Brasil tá como Crônicas da Morte. Crônicas da Morte? Acho que é uma coisa assim. Sim, conheço. Isso. O Ty West, ele foi fazendo beiradas. Ele tem, se eu não me engano, um curta num VHS e ele fez o VHS 84 no ano passado. Ele também tem um curta, que ele é diretor e ele fez o roteiro. Então, assim, ele foi em produções menores, com custos menores, fazendo o nome dele com boas produções, e você vê uma melhora do Ty West com os anos, porque ele começou com Cabana da Morte, e ele já tá indo pra Maxine esse ano. Então, assim, ele teve 3 filmes muito bons, e o cara vai melhorando. Então, você vê que o pessoal vai falando assim, se eu der 1 milhão pro Ty West fazer um filme, eu vou ter um Maxine, eu vou ter um Pearl.
Agora, se você dá 1 milhão pro Fries Runs Waterfield, ele vai fazer uns 3 ursinhos Pooh, um pior que o outro, nada melhorando, porque os efeitos especiais estão uma desgraça. E assim, mano, o cara não melhora. Parece que, independente da quantidade de dinheiro que você dá pra essa criatura, ele não tá nem aí pra melhorar. Ele quer pegar coisas que estão gratuitas, fazer primeiro, pra fazer assim. Pra marcar eu quero território. Igual o pra cachorro, marcar né? território, porque eu acho que o objetivo É assim dele... que ele fica marcado, né? Eu acho que o objetivo dele é ser um dos piores diretores do terror de todos os tempos. Eu não acho assim, porque até pra ser ruim ele precisa aprender muito. Porque eu acho que até pra você fazer coisas ruins, você precisa ter um conhecimento, assim, do o que significa ser ruim. Porque eu acho que, assim, por que fazer curta-metragem é importante? Ou porque você exercitar essa questão de ser cineasta ou de ser produtor é importante. Porque ninguém nasce pronto, gente. Não existe gênio. O Steven Spielberg não nasceu com uma claquete na mão e com uma câmera de gravação. As pessoas elas vão testando as coisas e os conceitos, vão aprendendo a lidar com a linguagem cinematográfica porque é difícil, entendeu? Qualquer pessoa que já gravou algum filme, ou que já gravou até vídeo pra internet, sabe que demanda tempo e esforço pra você ir se aperfeiçoando. A questão é que você lançar um filme todo ano, você não tem tempo de parar, assistir o que Ele você lançou fez, refletir e falar assim, ó, o que eu fiz de errado aqui? Poderia ter melhorado isso, aquilo outro. Não, tipo, ele pega tudo, coloca numa linhazinha de produção e vai lançando. Uhum. Entendeu? Porque o É objetivo dele é só, que nem a Giovanna e você falaram, né? É mais ele ficar ali marcado como a pessoa que fez os filmes ali, né? Os que estragaram os filmes, filmes da infância. Mas eu acho que é isso. Porque é só assim mesmo que ele não se preocupa com o roteiro. O roteiro é horrível. Não tem roteiro aquilo, né? Inexistente. Inexistente total. E o que ele quer fazer mesmo é, vou lançar o Pooh. Vou lançar o 2, vou fazer o Bambi, vou fazer o universo do Pooh. Vou botando outros filmes ali, porque é assim que ele vai ficar. É assim que ele movimenta o mercado dele, porque ele tá ganhando dinheiro com isso, né? E ele tá vendo, tipo, eu não preciso fazer um roteiro complexo, não preciso fazer uma história muito louca. Eu não preciso nem fazer história, é só eu pegar 10 dias, ir pra uma cabana, filmar, E mandar, é isso, pronto. acabou. Pegar umas imagens no Free Pick. Sim. Inclusive só pra esse ano ele já tá pra lançar o Bambi, Ai, o Peter Pan, Peter Pan. acho que o Pulverso ficou para ano que vem, mas ele ainda tá pra anunciar outros projetos. Então, ainda tem mais 2 filmes que estão. Além desse que lançou já esse ano, o Sangue Mel 2, ainda vai ter mais 2 esse ano, que estão pra lançar. O Bambi e o Peter Pan, acho que já estão com trailer, inclusive. E aí, você falando do roteiro, o roteiro foi premiado. Ganhou pelo Framboesa? De ouro. É, o Framboesa Framboesa. melhor Aqui eu roteiro, vou deixar minha melhor indignação. diretor e melhor filme. Não, aqui eu vou deixar minha indignação. Não merece nem isso. Na minha opinião, não merece nem isso. Porque, assim, teve um filme que foi uma catástrofe, uma desgraça, uma bosta, o diretor, uma bomba. Se você falar pra mim que Ursinho Pooh Sangue Meu é ruim, é ruim. Mas comparado a Exorcista Devoto, aquilo deveria ter ganhado tudo. Aquilo, mano, aquele cara é pior, Rafael. Como que é o nome daquele desgraçado? Que eu tava falando o nome dele, até agora eu esqueci. Aquele que fez o Exorcista Devoto. Ele é um filho de uma puta. Esse vagabundo do David Gordon Green, mano, ele foi um diretor péssimo. Porque, assim, ele tinha uma franquia grande nas mãos. Halloween é uma das franquias de terror mais importantes que a gente tem. E o cara pegou, fez um filme muito bom que o pessoal falou assim, mano, ele tem... E eu ouvi, eu não lembro quem falou, eu acho que foi um dos diretores que fez alguns filmes de terror grande, falou assim, esse cara tem um potencial pra ser um grande do terror. Aí depois você vê Halloween Kills, que é basicamente o Michael Myers aparecendo e apanhando de todo mundo. Todo mundo bateu no Michael Myers, ele virou praticamente um saco de boxe. Pra no Halloween Ends, o Michael Myers é inexistente. É um filme ruim. E não tem... A questão do é Pooh ter horrível. ganhado o prêmio lá do Framboesa foi mais também por uma questão simbólica. Tipo, todos esses prêmios aí, tipo, eles não fazem uma grande pesquisa assim, vou pesquisar o que lançou no ano. O que é melhor vai pro Oscar, o que é pior vai pro Framboesa. Não, tipo, é tipo o que tá mais na mídia, né? Eu acho que até no Não caso do assiste Exorcista... os filmes. Eles não assistem, você acha? Tipo, eu vou aqui assistir, não vão.
A questão é que o PDT. pessoal comentou muito, colocaram lá pra, toma aqui, ó, o teu prêmio de ruinzinho, entendeu? É um alvo fácil, digamos assim, sabe? Pegar o Sim, filme sim. do Pooh porque não tem quem defenda. Porque Talvez se fosse pra uns ser anos ruim pra mesmo, cá. Não, talvez uns anos pra cá as pessoas vão pegar como, sei lá, um filme trash, seja resgatado como um trash, as pessoas releiam o que a gente tá falando aqui de uma outra maneira, provavelmente vai acontecer. Mas isso quem vai dizer vai ser o tempo, né? Porque às vezes até o tempo não sustenta isso, entendeu? Não, Sim, não é verdade. dá, não dá, não ajuda esse filme a amadurecer. é porque atualmente eu acho que o cinema de terror tá tendo. Assim, a gente tem filmes muito bons. O Evil Dead Rise do ano passado, pra mim, foi um dos grandes pontos. Assim, pra mim, o melhor filme do ano passado foi o When Evil Lurks, que é O Mal que Nos Habita. Junto com o Infinite Pool. Enfim, a gente tá tendo filmes bons, mas são tão poucos que a gente tá passando por uma decadência tão grande dos filmes de terror. Porque tem tanto filme ruim, porque eu acho que o pessoal acha que virou palhaçada, porque mano, a gente tem a cada 10 filmes bons de terror e o pessoal tá achando que é brincadeira, que você pode, sei lá, mano, pegar e falar assim, um filme igual a Blumhouse. A Blumhouse, pra mim, ela tá fudendo o cinema de terror porque, assim, ela se transformou, igual eu vi esse termo e eu achei ele muito bom, a Marvel dos filmes de terror. Ela lança blockbuster atrás de blockbuster, só que sem qualidade. Por exemplo, o Imaginário, ele tinha o potencial de ser um filme muito bacana, mas ele é um filme muito covarde. Ninguém morre. Não tem uma protagonista que morre. Não, os caras não ousam. Ah, mas você quer que a gente morra em filme de terror? Pô, mano, Evil Dead matou quase o elenco inteiro. Mas eu acho que aí também depende, né? Porque o filme do Poe morreu praticamente todo mundo, mas a gente Não, cansou mas tanto. qualidade, né? Sim, Faltou. sim, Você sim. pode matar o elenco inteiro e sobrar a única pessoa que ninguém faz diferença, que se ele morresse, se o Christopher Robin morresse, Olha, eu confesso que quando eu vi que ele tava lá preso, eu fiquei assim, tipo, ué, eu achei que Por ele que já que não tinha morreu? morrido. Eu também. ele não faz diferença. Ele era pra ser o protagonista, o grande símbolo, porque assim, todo mundo conhece o Christopher Robin por causa do Ursinho Pooh. Ele não faz diferença. Ele não é uma pessoa que, tipo, se morrer, você fala, pô, mano, tadinho do Christopher Robin, foda-se. Não, e tem até uma inconsistência do próprio roteiro do filme, porque ele tem lá aquela cena Algumas, né, inicial que Rafa? acontece com o Christopher Robin e com a namorada Muita. dele. Ele é preso lá, tipo, e aí tem aquele intertítulo lá na tela, e passam-se 3 meses. Aí o cara, tipo, passa 3 meses sem comer, sem beber e não morre. Ele bebia mel. É, Ele bebia mel. O Ursinho Pooh passava mel nele, eu não tô brincando. Ah, não, Tem aquele líquido que cai é mel com é sangue? mel. Por isso que o nome Sabe Não, é aquela sangue. Blood and Honey? baba? Sabe É, aquela né, baba que o Não, Ursinho sim, é Pooh mel, fica é. babando? É mel. Quando a moça... Tem uma cena que é horrível, mas enfim. Que ele desce o tapa na moça, e ela tá presa um Ah, não, no essas chão. cenas são. Esse filme, pra mim, tipo, ele é engraçado justamente por isso, assim. Porque tem uns contra-plongé E causa tá, dor, tá, né? que olha de cima pra baixo pro Uhum. Pooh, aí ele tá parado assim, tipo, aí do nada ele pega a mão e faz dá um tapão assim na Não pessoa. Eu tá. acho incrível essa Mas cena. são movimentos Eu adoro. robóticos, mano. Quando ele foi bater nela, ele parecia um robô. Ele... Não, tem umas 3, 4 vezes que ele faz esse mesmo movimento, assim. Ele sobe a mãozona e dá um Sim. tapão, assim, na cara da pessoa. E a Sim. pessoa, tipo, quebra um braço, quebra a perna, quebra o pescoço. Mas nessa cena, Rafael, atrás da moça tem um pote de mel. E eles tiram o foco da moça e focam o pote de mel. E aí depois desaparece essa história do pote de mel. Porque aparece ele comendo mel assim, aí ele babando. E passa todo o tempo babando. Acho que ele deu mel pro Christopher Robin, que não morreu de uma diabetes por É. milagre. Assim. Milagre. Assim como ele salvou por milagre também, né? Porque o cara foi solto lá, ele tava quase morrendo, mas conseguiu pegar um carro. Mano, não, pior. Agora que ela falou é verdade. Mano, o Ursinho Pooh dirige. Isso foi uma coisa que me incomodou muito. Não o Não fato faz de dirigir, sentido. claro, É. muitas coisas me incomodaram, mas Fadrinho. muita coisa me incomodou a primeira parte do filme, muito um ponto, porque ele fala assim, naquela narração inicial das animações, eles, pelo menos presumindo-se, né, em duas situações. Primeiro, se eles quase morreram de fome é porque eles nunca saíram dali, então eles não tiveram contato com o lado urbano ali, onde que eles tiveram contato, né, posteriormente. A segunda coisa é quando eles falam que eles tomaram aquele ódio, que eles nunca mais vão querer saber de nada da humanidade ou fazer nada da humanidade.
Mas aí acontece isso tudo que a gente vê. Eles usam eletricidade, ele dirige um carro, e ele aprendeu a dirigir esse carro, senão ele não. Depois, Ele ele fez aprendeu a dirigir esse autoescola. carro depois que ele fez esse pacto de não querer nada da humanidade, porque senão eles não tinham morrido de fome. Eles começaram a usar roupa, porque eles não usavam roupa ali na animação. Eles começaram a escrever, porque até aquele momento o Christopher não tinha ensinado eles a escrever, porque ele escreve lá na janela daquela casa, Sim. né? É, o Então Get tem Out. vários É. momentos assim que eu fiquei olhando assim, tá, eles nunca vão Gente, fazer eles nada da odeiam humanidade. tanto a humanidade. Eles odeiam toda a humanidade, mas eles fazem tudo que os seres humanos fazem, menos falar. Que eu acho que foi só uma Não, Fala no no desculpa pra final. final. poder você não mexer a Eles máscara. Mano, eles prometeram jamais falar de novo. Aí, de repente, o Ursinho Pooh falou: você é o culpado. Do nada. Acabou. É assim. Frases de impacto. Mas esse filme incomodou muito em muitos aspectos. Tinha os momentos também que, sei lá, por alguma razão o diretor pensou assim, vamos colocar assim um pouco de empatia, tadinho no Paul. E aí botava aquelas cenas lá do Os Paul flashbacks com a criança. olheiro. É, o flashback, e, tipo, como assim, sabe? Só ficou pior. Não, e isso explica no 2 e não melhora. Meu Deus do Piora céu. muito a situação, porque aí ele pega o roteiro e joga para um outro lado que não tem nada a ver com o que a gente estava pensando até o momento. É que no segundo filme ele pode dar a desculpa que eu não escrevi o roteiro. É. Ah, sim, sim, sim. Não, inclusive, ele se utiliza dessa questão da animação no segundo filme também, pra fazer uma abertura, né, do filme, como fez com um. E assim, eu fiquei sentido, quando eu vi ali a primeira parte do filme, se eu não tivesse visto o primeiro filme inteiro, eu acho que tranquilamente eu conseguiria ver o 2. Ele faz um resumo do que aconteceu no 1 ali nas animações do 2, muito boa, até por sinal. Não que tivesse muita coisa acontecendo, mas eu fiquei sentindo que eu não precisaria ver o 1 pra poder ver o 2, sabe? Eu acho que ficou dois filmes à parte. A qualidade não melhorou, mas ficou dois filmes à parte. Então pode sim fazer Não, é depois, bom. quando sair o 2 na internet, a gente faz um corte e fala assim, versão do diretor, e pega essa introdução do 2 e joga assim como um. A gente Ah, dá esquece que um tranquilamente. existiu. É Dá bom, mesmo. resumindo o filme em 5 minutos, ele mesmo já fez, pronto. Ele tá tentando, tipo. Por exemplo, a gente tem o Pânico na Floresta, que teve 7 filmes. Só que ele acha que esses 7 filmes foram bons, nenhum foi bom. Só que são títulos que as pessoas lembram do 1 ou do 2. Só que eu acho que daqui a alguns, sei lá, uns 2, 3 anos, ele vai cair no esquecimento. Ele não criou nada memorável, nada que lembre. Porque o Ursinho Pooh Sangue e Mel, além de ser o clichê que a gente já falou, ele não tem nada que você fala, nossa, é uma característica que, tipo, porra, gostei daquele filme. Não. É um filme vazio, tipo, os visuais não chamam a atenção. Nada chama. Não tem nada que você fala, porra, ele usou um filtro bom, olha essa textura, olha essa filmagem, porra, olha esse ator. Nada. Não tem nada. Porque a filmagem era do Free Pick. Tipo, mano, o Free É, a Pick melhor filmagem ele não fez, ele comprou. Ele comprou. Poxa. Free Pick e tá patrocinando esse, mano. Eu acho que quem está ganhando é o Free Pick, mano. Porque assim, o Pinterest, não sei. É. Mano, se esse cara fizesse essa porra numa inteligência artificial, seria basicamente a mesma coisa. Mesma coisa, não teria Sim. nenhuma diferença. Isso que você Eu falou acho- da questão de esquecimento, se ele vai ser lembrado, até o Rafa falou, né, a questão de como a gente vai revisitar esse filme daqui a alguns anos. Eu vi uma crítica muito interessante fazendo uma comparação, porque parece que foi isso ele já fazendo do segundo filme. O crítico parece que algumas pessoas vieram falar com ele que ele foi muito duro com o primeiro filme, né? E fazendo uma comparação com o que esse diretor está fazendo agora com o que o Ed Wood fez com os filmes de terror lá nos anos 70, 80. E aí, de como eles iam ser revisitados e provavelmente entrar uma classificação de filme cult. Mas aí eu gostei da crítica, porque ele pega bem analítico os filmes da Ed Wood e falou, olha, tem esse ponto. Ele tinha baixo orçamento, ele tinha essa visão, mas ele tentava emplacar esse filme, tentava lançar esse filme com um alto orçamento que ele conseguia chegar, tentava fazer uma boa direção, tentava entregar um filme de qualidade, por mais que é questionável o que ele entregou, mas o que ele tinha de esforço para poder fazer isso. E aí o crítico fala isso, né? Mas eu não sinto isso desse diretor. Até pelo planejamento de dinâmica de produção.
quantidade de filmes que ele tá entregando em pouco tempo. Aí eu acho que cai dentro disso que você falou, Rafa, de pegar o filme, digerir o que deu certo, o que deu errado, a colocar na próxima produção. Isso é uma coisa que nessa comparação o Ed Wood fazia, mas esse diretor não tá fazendo. Eu acho que Uma tem muito coisa isso de. que. Pode falar, pode falar. Não, pode falar, depois eu falo. Eu acho que tem muito isso de tipo. Trazendo um exemplo mais atual, por exemplo. Eu acho que você começar com curta-metragens, que você pode usar muito pouco orçamento e pouco tempo. Se esse ursinho Pooh fosse 10 minutos, Nossa, E ia ser muito legal. ele colocasse no YouTube, talvez ele chamasse atenção e poderia pegar partes do pessoal falando que melhorou ou que tá muito ruim, e ele, sei lá, lançasse outro curta com 30 minutos. Eu acho que curta-metragem faz os diretores evoluir muito. A gente tem um exemplo do mano do Lights Out lá, que fez o curta-metragem de 3 minutos do Lights Out e se transformando num longa-metragem que o pessoal gosta bastante. A Carlota Pereda, que fez Pig, o Pig tem 13 minutos no YouTube, tá gratuito, quem quiser ver pode ver. Foi ovacionada como uma diretora muito boa. Fez um longa-metragem de 1h40, foi ovacionada de novo. Ela conseguiu trazer tudo de bom que tinha no curta e melhorou no longa. Então eu acho que ele errou muito em tentar fazer um longa, porque ele foi buscar esse asilo na ITM, que ela pega qualquer bosta e abraça, porque assim você não precisa falar assim, eu quero qualidade, eu não quero. Porque é uma produtora que não busca a melhora dos diretores, ela não busca ter um nome bom no cenário de terror. Ela só busca produzir. E o dinheiro que vem, pode vir, a gente não liga. Eu quero dinheiro. É basicamente, eu não concordo com uma porra dessa, mano. Não tem como você ser bom ou a indústria continuar. Se você continuar com a merda dela, você vai ser lembrado como um diretor meia bomba. É bem triste mesmo isso. Por outro lado, tem uma coisa que eu acho bem interessante e triste ao mesmo tempo, de tantas coisas tristes que a gente já falou sobre esse filme, mas outra coisa triste é pensando em como isso está sendo distorcido para as crianças. Porque assim, o Paul era um personagem fofinho da nossa infância. Hoje em dia as crianças vão ver e a única coisa que vão lembrar vai ser desse coisa horrorosa que apareceu no filme, né? E me lembrou muito como aquele jogo que tinha dos Teletubbies. Porque, tipo, também, muito tempo atrás, Teletubbies era uma série muito legal para as crianças, e de repente virou um jogo lá de terror, onde eles aparecem e as crianças ficaram traumatizadas, né? E agora, com esse diretor, ele está construindo isso, né? Essa subversão ali de todos esses personagens de infância que estão perdendo agora direito autoral, ele tá colocando aí para ser personagens de terror, e isso é muito bizarro, imaginar que, sei lá, na nossa época, esses personagens eram coisas fofas, pra época agora futura, esses personagens vão ser coisas bizarras. Inclusive, essa franquia, ele patenteou essa franquia. O nome, eu acho que melhor traduzido é Universo da Infância Distorcida. Seu nome. Nossa. A proposta é essa. Então esse é o objetivo real dele. Meu Deus. Distorcer essas funções infantis. Eu não sou necessariamente contra isso, assim. O que eu sou contra, não sou contra, mas o que eu acho meio bobo da parte dele, meio patético, pra ser sincero, é você não ter o culhão de pegar e transformar isso numa coisa sua, né? Você se aproveita de uma coisa que já tá estabelecida e você não tem o esforço de construir uma coisa que faça sentido pra você. Porque, por exemplo, se ele pegasse o conceito de um urso de pelúcia, que tinha uma relação com uma criança e depois é abandonado e aí depois vira um assassino, é uma coisa, né? É uma coisa. Outra coisa é você pegar já um personagem que é estabelecido, né, que já tem um contexto X, um contexto de produção de consumo X, e você mudar. Porque, querendo ou não, tipo, internet, eu sei porque ele fez isso, porque é um nome, marca conhecido, mais fácil dele divulgar. Se não fosse o Singapur, talvez não tivesse toda essa repercussão, a gente não tava discutindo. A questão é que, de novo, eu concordo nesse sentido de que talvez uma pessoa, uma mãe, uma criança que for pesquisar do Ursinho Pooh, isso vai aparecer também. Isso também vai aparecer. Tendo que se fosse um outro personagem baseado no Pooh, mas que não fosse o Pooh, fosse, sei lá, o cara se inspirou, mas construiu uma coisa própria. Tivesse um outro nome e não aparecesse. Entendeu?
Então tem isso também. E aí no que a Giovana falou do curta-metragem, eu concordo, assim, curta-metragem pra mim é um espaço de teste. Você testa conceito, testa linguagem, testa construção visual, vê se funciona. Se funciona, você pode depois expandir isso para uma obra maior, ou para uma série, ou para um filme. As pessoas que têm um objetivo artístico não fazem só pela questão de preencher um vácuo de mercado, testam por isso, eu acho, né? Então, mas enfim. Eu vou só colocar aqui rapidinho que eu acho que eu concordo com o que a gente elencou aqui em algum momento, que é de ele tá querendo marcar o nome dele. Se vai ficar positivo, ele vai pegar e vai fazer primeiro esses domínios públicos aí todo. Eu não sei se eu concordo muito com esse modelo de produção cinematográfica, porque aí você tá baixando uma qualidade, tá ganhando dinheiro com isso, então você tá fazendo isso de certa forma meio maldosa, porque você tá pegando uma fórmula e tá tendo esse retorno. Eu tava vendo na entrevista que ele deu, a Giovanna trouxe, né, 500 mil, acho que em libras lá na conversão da produção dele, foi 100 mil libras. E na primeira semana, ele bateu 600 mil libras. Então já pagou o orçamento do filme. Mas eu acho que cai um pouco nisso que você falou, Rafa, porque ele tá pensando, na verdade, pegando emprestado esses nomes para poder engajar o filme dele. E aí sim, vai bater, mesmo que seja em uma semana. Claro, depois ele alcançou 5 milhões. Na primeira semana ele já tinha batido o orçamento do filme. Para ele estava ótimo, para a produtora ficou ótimo e pronto. Né? Não sei se concordo com esse modelo de produção cinematográfica. Voltando para o nosso público aqui, que eu tenho com a Vega de animais antropomórficos. É bem preocupante, porque como a Vega falou, a gente tem esse público que ele a gente tem essa preocupação de trazer um pouco family friendly, e como você botou, Rafa, né? Vai procurar o Simpuf, vai aparecer tudo misturado agora, né? Futuramente, com os outros, vai aumentar também. O Bambi, depois vai entrar, Peter Pan, Bela e a Fera, não lembro mais qual que ele pegou. Eu lembro que a Alice no País das Maravilhas ele tinha entrado. Então você vai pegando essa literatura e essas produções que elas são infantis, vai aumentando para esse mercado de terror. E a preocupação não é quando você vai ver isso no filme, mas a preocupação é quando você vai pesquisar ele por fora, na internet. Aí pode cair nessas armadilhas aí. Mas, vamos ver o que esse diretor vai aprontar aí futuramente. Mas era isso. Outra coisa também que eu queria aproveitar para falar, já que a gente comentou com relação ao nosso o Vendo Furry, é que assim, independente se a história foi bem feita ou mal feita, mas como ela foi contada, eu acho que fora, na verdade, da nossa comunidade furry, as pessoas olham as pessoas dentro da comunidade furry com muito preconceito em vários aspectos, né? E eu acho que esse tipo de filme ajuda a alimentar esse preconceito também, porque muitas vezes vai relacionar, né? Porque assim, não é um filme furry, né? Mas tem personagens antropomórficos e tem de uma maneira que está sendo distorcida, né? De uma maneira não muito legal. E eu acho que como ela foi mal contada ainda, porque o filme está mal feito, isso ajuda a ficar pior, sabe? Essa distorção com relação ao fandom furry e os personagens antropomórficos. Eu acho que o Pulin tinha falado dessa coisa das crianças buscar e tal, né? E eu tô vendo um movimento muito grande, até esses dias eu tava no meu TikTok e eu tinha postado sobre a primeira profecia que lançou esses dias aí, quinta-feira. E eu vi criança perguntando, pode entrar criança de 13 anos? Então, assim, eu não sei o que tá acontecendo, porque quando eu era mais nova, eu não ia atrás de filmes de terror porque eu me cagava. Eu lembrava que Invocação do Mal me deixava extremamente assustada, e eu conseguia assistir só quando eu tinha mais uns 18. E assim, eu tô vendo muita criança buscando filmes de terror e produções de terror. E a gente tá vendo muito filme com body horror, que tá voltando muito, né? A gente via esse movimento do Albergue e esses outros filmes. E a gente tá... Até a primeira profecia tem um leve body horror. Eu não sei o porquê desse movimento de crianças buscando filmes de terror. E criança fazendo fake maior de 18 pra assistir conteúdos no TikTok, porque tem muito conteúdo dependendo do que você coloca. Eu tenho muito esse cuidado de, por exemplo, falar de Terrifier, colocar para maior de 18, porque eu não acho que esse tipo de filme seja para uma criança tá vendo gente dilacerada, gente cortada, espíritos, porque a gente sabe que criança não dorme e vive morrendo de medo desse tipo de coisa. E agora, Cursinho Pool,
é mais fácil deles acharem esse tipo de As conteúdo. coisas se misturam. É mais fácil ainda. Então, eu não sei quando começou esse movimento, não sei o porquê que as crianças estão indo atrás de filmes de terror, porque eu ainda vejo o terror bastante nichado em blocos, né, de gente que gosta mais de slasher, mais de terror psicológico, mais de terror de espíritos, mas tá chegando nas crianças e parabéns ao Waterfield que tá trazendo mais as crianças pra essa coisa do body horror, do slash, de gente morrendo. E tanto que a gente viu, né, Rafael? Eu não lembro qual filme que foi um slasher que a gente foi ver. E tinha muita criança na sala de filme. Então, assim, não sei por que eles estão deixando criança entrar pra assistir esse tipo de filme. Eu não concordo criança nem vendo Duna. Imagina criança vendo, sei lá, um Terrifier, um Ursinho Pooh. Então é um cuidado que eu acho que... Eu não sei quem tem que ter, porque na internet ninguém liga pra nada. É os pais, né? E os pais também não estão tendo esse controle, né, das crianças de, tipo, tais conteúdos. E a gente tá vendo uma mistura de conteúdos infantis com conteúdos... Um conteúdo mais 18. Eu Mais acho que é bem 18, isso assim, violência, mesmo. gente. Eu acho Sim, que sim. isso mesmo, Giovanna, que você falou. Que a gente tá vendo conteúdos se misturando. Não dá nem pra saber. E aí, tipo, eu acho que por isso também, o descaso dos próprios pais, muitas vezes nem eles também estão entendendo, só estão lá, reproduzindo. E Pra aí, fazer se distorce. pra fazer o merchan do meu último vídeo, eu falo sobre isso, tá, gente? Assista, meu último vídeo vai estar aqui nos cards, tá? Eu falo justamente Merchan. sobre essa questão dos pais. Eu concordo que tem isso mesmo, assim, e você precisa tomar cuidado do que seu filho assiste, o que ele comenta, o que ele consome. Beleza que a internet tá aí, é muito bom, mas não é terra de Zé Ninguém. E não é tudo, nem tudo que me é lícito me convém, né, gente? Nem tudo aquilo que tá no meu alcance é bom pra mim, não saber dosar, né? Eu acho muito cedo também pra gente que não tem nem formação ainda ver esse tipo de coisa. Não tem nem filtro, eu acho, né? Tipo, repertório pra saber lidar, pra saber ler o que tá acontecendo, né? Isso que a Giovana colocou, inclusive eu tive a experiência de ver fila de cinema para entrar, filmes de terror, os pais nem entrando. O pai ia para assinar aquele termo de responsabilidade e aí os pequenos entravam. Ele só foi para poder fazer a assinatura, mas os pequenos entravam na sessão. A A gente gente vai ver viu, muito né? isso em Deadpool, viu? Chegamos a ver lá na No final. A gente- Blumhouse, na Blumhouse. A gente Menor de vai ver 13 muito isso em Deadpool. Em Deadpool, o novo Sim. Deadpool, vai ver muita criança, porque é um filme da Marvel. Assim, é maior de 18. Eles estão classificando o que é pra maior de 18. Tem violência, tem pedaço de corpo, tem palavrão pra caramba, mano. Tem muito palavrão. Eu adoro palavrão. Só que assim... E a Foi nossa muito Só pra errado. criança. Criança. criança vai ficar então, assim, gente. Cria senso, porra. Não é pro seu filho. Pergunta pro Rafael. A gente foi ver o cartaz de Primeira Profecia. Tinha um negócio desse tamanho, tampando até a arte do pôster, falando para maiores de 18. Só que quando a gente foi entrar... Porque eu não tenho cara de maior de 18. Quando a gente foi entrar, não tinha... O cara simplesmente olhou pro ingresso, rasgou e falou, boa sessão. Ele não pegou nosso documento. Ele não buscou saber se a gente era ou não maior de 18. Eles estão poucos se fuder. Então não coloca a classificação. Tem um aviso desse tamanho falando, se for filmes maior de 18, precisamos do documento. Vocês não pedem. E aí depois eu tenho que ouvir mãe e pai chorando, principalmente no que é terra sem lei. E tem muito conteúdo de mãe falando mal de filme de terror, falando que é o anticristo, falando que o demônio tá vindo em forma do ursinho Pooh. Se for, pega essa mulher e leva. Mas se você não tem esse controle pelo seu filho, você não... Como que você tem a cara de pau de ir numa rede social, pegar o seu celular e falar assim, olha, meu filho tá indo assistir um filme sangrento. Você assinou a autorização, a culpa é sua. A criança não vai entrar se você não fizer a autorização. É uma consciência que esses pais não têm. Isso é bem triste mesmo. Porque já falou aqui mal de rede social, eu não quero que corte meu alcance. Entendeu? Diga o nome da rede social, mas é uma verdade, tá? Te amo. Paga nós. Se bem que eu mais não produzo bizarro pro dessa então rede foda-se, eu produzo laranja pro aí, o TikTok. mais bizarro dessa rede laranjinha
é que tem muito produtor de conteúdo LGBT. Muito. Que mostra a transição. E são muito, Rafael, e todo mundo, né? É muito triste. Eu sei que muda um pouco do foco, mas como a gente tava comentando isso, mas é muito triste ver o tanto de hate, o tanto de preconceito que tem nos comentários. Porque, assim, uma das principais influenciadoras dessa rede laranja, ela é lésbica. E o tanto de coisa falando mal dessa mulher é brincadeira. Mandando pro inferno, e enfim, é revoltante. E você denuncia os comentários e o feedback que você tem é que eles não violam. Não podem fazer nada. Eles não violam. Na própria rede do X lá, tipo, a do passarinho, sabe? Você vê comentário de ódio, você denuncia, não dá nada. Então, mas isso daí é outros assuntos. A gente pode até fazer. Tem aqueles filmes de terror que são de rede social. A gente faz um especial. E aí a gente discute o filme e a gente traz esses temas também, mas concordo. E agradeço muito a participação especial hoje de Pulim e Vega, que trabalham com cultura furry, com comunidade furry, trouxeram uma reflexão bastante legal pra gente, de pensar como esses temas podem ser contrastados também com o filme do Pooh, como pode ser visto como fora também, enfim, várias coisas legais. Para mais conteúdo sobre isso, vocês podem ir nos canais deles, tanto no Instagram quanto no Facebook, eles também têm Twitch, então vocês têm conteúdo para todos os gostos aí. E agora eu vou passar para minha colega de bancada, Giovana. Obrigado por terem assistido a revolta e a destruição, né? A gente se esconde no troll de vez em quando. Mas tamo aí para quem quiser seguir, @serafis_terror no TikTok, serafis.terror no Instagram e gi.silv no Instagram. A gente quer agradecer também pelo convite, ficamos felizes de a gente poder ter falado um pouco sobre. É um filme que tá nessa linha tênue, né? Que muitas vezes eu e o Paulinho a gente fala ou não fala, né? Justamente por esse medo mesmo que a gente trouxe aqui na discussão. E eu acho que é muito importante mesmo a gente poder pegar esse tempo pra gente falar sobre. Conversar um pouco mais, né? Que eu acho que é importante porque, como a Giovana tinha colocado na conversa, acaba influenciando nas próximas produções de terror, né? Mas agradecer, foi muito boa a conversa, muito dinâmica. Nossas redes sociais todas são @pulinvegas, canal de YouTube, Instagram, Telegram. Então siga a gente que a gente está trazendo vários conteúdos em cima dos animais antropomórficos e provavelmente, se seguir essa linha do diretor aí dessas produções de domínio público, a gente vai acabar trazendo mais desses filmes lá nas nossas redes sociais. Então é isso, gente. Agradeço todo mundo. Vejo vocês daqui ou 15 dias ou um mês. Isso vai ficar estabelecido a depender dos próximos convidados e também da vontade não, né? Da disponibilidade do que vos fala, porque vontade a gente tem, o que a gente não tem é tempo, e da disponibilidade da nossa querida Giovana também. Mas tudo isso vocês vejam na descrição e na aba comunidade, belezinha? Então conto com a participação de vocês. Sigam nossos coleguinhas. Até você que não é furry, sigam. Mais conteúdo, eles falam de animação, eles falam de tudo, gente. Então, é cinema, é desenho, é TV. Sigam eles, tá lá. E agradeço vocês. Então, até a próxima, nosso próximo podcast. Vejo vocês tanto no YouTube quanto no Spotify. Até mais. Tchau. Até mais.